Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar o problema da tangente e a derivada de uma função. Os objetivos da aula são discutir o problema da tangente de uma forma mais geral, definir a derivada de uma função em um número, definir a função derivada e apresentar algumas situações em que uma função não é derivável. Aqui nós vamos generalizar a ideia abordada na aula sobre a ideia intuitiva de limites. Naquele caso, nós calculamos a equação da reta tangente, a parábola de equação y igual a x² no ponto 2, 4. Aqui nós vamos considerar uma curva C de equação y igual a fx e nós vamos encontrar a reta tangente AC em um ponto P de coordenadas A, f de A. Sendo assim, se uma curva C tiver a equação y igual a f de x e quisermos encontrar a reta tangente AC em um ponto P de coordenadas A, f, A, nós vamos considerar um ponto Q aqui de coordenadas x, fx, onde x é diferente de a, e calculamos a inclinação da reta secante que passa pelos pontos P e Q, utilizando essa expressão aqui. Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo, vamos considerar essa imagem. Então, aqui em verde, nós temos uma curva C, que é justamente a curva de equação y igual a fx. Eu quero calcular a reta tangente à curva C neste ponto P, e para isso nós consideramos aqui próximo a P um ponto Q de coordenadas x, fx, onde esse x aqui vai ser sempre diferente deste A, e sendo assim, a inclinação dessa reta, que é a reta secante, prolongando essa reta aqui, cortando o eixo dos x, esse ângulo é justamente esse ângulo que aparece aqui, ó, nesse triângulo retângulo, e a inclinação dessa reta nós sabemos que é justamente a tangente desse ângulo. E como a coordenada x do ponto P vale A, a coordenada x do ponto Q vale x, então essa distância aqui, que é justamente esse cateto do triângulo retângulo, vale x menos a. De forma semelhante, esse outro cateto do triângulo retângulo vai valer f de x menos f de a. Consequentemente, a tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se a inclinação dessas retas secantes, tomando esses pontos Q cada vez mais próximos de P, mas sempre diferente de P, aproximar de um número m, então nós definimos a reta tangente AC, que passa pelo ponto P, como a reta que passa por este ponto P e tem inclinação m, que é justamente essa reta aqui representada em vermelho. Sendo assim, a reta tangente à curva y igual a f de x em um ponto P de coordenadas A, F, A é a reta que passa por P e tem inclinação m, que é dado pelo limite de x tendendo a dessa expressão f de x menos f de a dividido por x menos a, desde que esse limite exista. Além disso, lembre-se que para determinar a equação de uma reta que passa por um ponto P de coordenadas AB e possui inclinação m, basta utilizar essa fórmula aqui, y menos b igual a m que multiplica x menos a. Sendo assim, nós vamos encontrar a equação da reta tangente à hipérbole de equação y igual a 3 sobre x no ponto 3, 1. Então, para encontrar a equação da reta tangente,
como aqui nós já temos um ponto que pertence à reta, basta encontrar a inclinação da reta tangente utilizando essa expressão aqui do slide anterior e depois utilizar a fórmula da observação também do slide anterior. Então, a inclinação dessa reta tangente, por definição, é o limite de x tendendo a A da expressão f de x menos f de A dividido por x menos A. Lembrando que o A dessa fórmula é justamente o valor aqui do x do ponto em questão, né? Então, no nosso caso, o A vale 3, que é o x do ponto. Então, o limite de x tendendo a 3 do f de x menos f de 3 dividido por x menos 3. Como a nossa função é 3 sobre x, então vou substituir o f de x por 3 sobre x. F de 3, no lugar do x, coloco 3, então 3 sobre 3 vale 1. E aqui embaixo, dividido por x menos 3. Então, nessa expressão daqui de cima, eu vou tirar o mínimo, né? Porque esse 1 aqui é como se fosse 1 sobre 1. O mínimo de x e 1 é x. X dividido por x é 1 vezes 3 é 3. Se aqui é menos, conservo o menos. X dividido por 1 é x, vezes 1 é x. Aqui embaixo, conservei. Agora, aqui nós temos uma divisão de fração. Vou conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, como aqui embaixo é x menos 3, o inverso disso aqui é 1 sobre x menos 3. Note que esse 3 menos x, posso colocar um menos como fator comum, então vai ficar x menos 3. Então, vou poder cancelar esse x menos 3 que vai aparecer aqui, com daqui de baixo, sobrando o sinal de menos, ou seja, o menos 1 sobre x. E quando x tende a 3, esse limite aqui dá menos 1/3. Sendo assim, nós encontramos a inclinação dessa reta tangente. Agora nós vamos utilizar a expressão da observação do slide anterior. Então, para encontrar a equação da reta tangente, aqui nós temos y menos o y do ponto, que no caso aqui é o 1, que é igual a m, que é a inclinação da reta, vale menos 1/3, que multiplica o x menos 3, onde esse 3 aqui é o x do ponto considerado. Fazendo as operações aqui, vai ficar menos 1/3 vezes x, menos x sobre 3. Aqui, menos 1/3 vezes o menos 3, vai ficar mais 1. Como aqui tem um menos 1, vem para esse lado aqui também mais 1. Então, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Portanto, a equação da reta tangente é y igual a menos x sobre 3 mais 2. Observação. Fazendo a substituição, né? Então, no lugar de escrever o x menos a, vou escrever h, nós podemos escrever o limite na definição da inclinação da reta tangente do seguinte modo. Então, a princípio, o limite era dado por essa expressão. Agora, no lugar do x menos a, eu vou escrever h. Então, se aqui eu tenho o f de x, aqui o a está negativo, passo positivo, então x vai ser dado por a mais h. Vou substituir o x pelo a mais h. E quando o x tende a A, né? Quando o x tende a A, a expressão aqui do h faz com que o h tenda a zero, né? Então, por isso que aqui o limite x tende a A, fazendo essa mudança de variável para a variável h, agora o h vai tender a zero. Sendo assim, nós temos a definição de derivada em um número a. A derivada de uma função f em um número a, denotada dessa forma aqui, é justamente esse limite, né? Ou, se você preferir, você também pode utilizar esse limite aqui, pois, como nós vimos, esses limites são iguais. É claro que, caso o limite exista. Observe que a derivada aplicada em um número, né, como
nós indicamos dessa forma aqui, o resultado final é também um número. Além disso, observe que a derivada de uma função f em um número a é a inclinação da reta tangente no ponto cuja coordenada x vale a. Sendo assim, pelo exemplo anterior, nós consideramos a função f de x igual a 3 sobre x e nós encontramos que a inclinação da reta tangente no ponto 3 valia menos 1/3. Sendo assim, a derivada dessa função no ponto 3 é igual a menos 1/3. Agora, nós vamos calcular a derivada de f aplicada em 2, a derivada de f aplicada em 5, para a função f de x igual a x² menos 8x mais 9. Então, fazendo esse primeiro cálculo, utilizando a definição de derivada, então, a derivada de f aplicada em 2, de acordo com a expressão do slide anterior, vai ser o limite de h tendendo a zero do f de 2 mais h menos f de 2 sobre h. Note que nessa expressão aqui, nós estamos substituindo o a pelo 2. Se a função é essa, calcular o f de 2 mais h, nós temos que substituir aqui o x pelo 2 mais h. Então, vai ficar 2 mais h ao quadrado, menos 8, que multiplica 2 mais h, mais o 9, para calcular essa expressão, menos o f de 2, substituindo aqui o x pelo 2, nós vamos obter o menos 3, e dividido por h. Agora, fazendo essa expressão aqui ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 vezes 2 vezes h, que é 4h, mais h ao quadrado. Aqui, menos 16, menos 8h, mais 9 e menos 3, mais 3. Então, nós temos aqui um h ao quadrado, vou conservar, 4h menos 8h menos 4h, agora 4 menos 16 mais 9 mais 3 é igual a zero. Então, essa expressão aqui pode ser escrita dessa forma. Posso colocar o h como um fator comum aqui, cancela esse h com esse h, vou obter h menos 4, e quando o h tende a zero, essa expressão tende a menos 4. Portanto, a derivada de f, quando aqui nós substituímos o 2, vale menos 4. Agora, fazendo o mesmo procedimento aqui para obter a derivada de f aplicada em 5. Então, os cálculos aqui são semelhantes ao cálculo feito no slide anterior. A única diferença é que nós vamos substituir o 2 pelo 5. Então, o f de 5 mais h é dado por essa expressão. O f de 5 é menos 6. Desenvolvendo essa potência aqui vai ficar 25 mais 10h mais h ao quadrado. Aqui vai ficar menos 40 menos 8h, mais 9 menos 6, mais 6. Somando os termos aqui que podem ser somados, nós vamos obter o h ao quadrado mais 2h, dividido pelo h, coloco o h como fator comum, sobra aqui o h mais 2, e quando o h tende a zero, esse limite aqui tende a 2. Portanto, a derivada de f aplicada em 5 vale 2. Futuramente, nós vamos desenvolver técnicas para calcular essas derivadas de uma maneira mais simples, sem precisar ficar calculando aqui limites. Outro exemplo, encontre a derivada de f no ponto A para a função f de x igual 2x mais 1 dividido por x mais 3. Então, de acordo com a definição, a derivada de f aplicada em A é o limite de h tendendo a zero do f de A mais h menos f de A dividido por h. O f de A mais h, neste caso, vai ficar 2, que multiplica A mais h mais 1 dividido por A mais h mais 3, menos o f de A, que vai ser 2A mais 1 dividido por A mais 3.
aqui sobre h. Nesse caso aqui, nós vamos tirar o mínimo, basta multiplicar esses dois denominadores. Então, essa expressão dividido por essa é o a mais 3, e nós vamos multiplicar por essa aqui. Por isso que aqui vai ficar a mais 3, que multiplica 2a mais 2h mais 1. Lembrando que aqui eu estou fazendo essa multiplicação. Então, vai aparecer um 2a, 2h mais 1. Conserve esse menos. Essa expressão dividida por essa é o a mais h mais 3 vezes 2a mais 1. Está aqui. Então, fazendo essas multiplicações, aqui é a mesma coisa, e trocando o sinal de todo mundo que vai aparecer aqui, nós conseguimos cancelar os termos que vão aparecer e vai sobrar somente o 5h, que está dividido por essa expressão, dividido por h. Assim, eu posso cancelar esse h com esse h, obtenho essa expressão, e quando o h tende a zero, né, então essa expressão aqui vai tender a mais 3. Então, vai ficar a mais 3 vezes a mais 3 é a mais 3 ao quadrado. Portanto, a derivada dessa função f em um ponto A é dado por 5 dividido por a mais 3 ao quadrado. Observação: mostre que não existe a derivada de f em zero para a função f de x igual a módulo de x. Então, note que, por definição, a derivada de f no ponto zero é o limite de h tendendo a zero do f de h menos f de zero sobre h. Lembrando que aqui aparece um a mais h, mas no nosso caso o a vale zero. Então, f de h é o módulo de h, f de zero é o módulo de zero, que é zero. Então, esse limite é dado desta forma. Note que, como o h tende a zero, fazendo a aproximação pela direita, esse módulo aqui vai ser dado por h, cancelo o h dividido por h, resulta em 1. E, fazendo a aproximação do zero pela esquerda, o módulo de h é dado por menos h, pois como o h tende a zero pela esquerda, esse h é um número negativo e o módulo de um número negativo é menos este número. Então, cancelo esse h com esse h, sobra um menos 1. Então, vocês estão vendo que, na verdade, esse limite aqui não existe, pois os limites laterais são diferentes. Portanto, a derivada dessa função em zero não existe. Outra observação: utilizando a notação de derivada, a equação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P de coordenadas a f de a é dada por essa expressão y menos f de a igual a derivada de f no ponto A, que multiplica aqui o x menos a. Até então, estudamos derivadas aplicadas em um número e, como nós vimos nos exemplos anteriores, o resultado final é também um número. Agora nós vamos mudar nosso foco, nós vamos estudar as derivadas como funções, ou seja, o resultado final será uma função. Então, definição: a função derivada de f é dada por esse limite. Então, a diferença, da função derivada é que a gente vai calcular este limite substituindo aqui o x em vez do a, como no limite dos slides anteriores. Por exemplo, se a função é a função x ao cubo, qual é a função derivada dessa função x ao cubo? Então, basta aplicar a definição. A função derivada de x ao cubo, por definição, é o limite de h tendendo a zero do f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, o f de x mais h é x mais h ao cubo menos f de x, que é x ao cubo, dividido por h.
x mais h ao cubo é x ao cubo mais 3 x quadrado h mais 3 xh ao quadrado mais h ao cubo menos x ao cubo aqui sobre h. Posso cancelar esse x ao cubo aqui, sobra essa expressão. Como cada parcela dessa aparece o termo h, eu posso fazer a simplificação de um h daqui de cima com esse h daqui de baixo, que é a mesma coisa de colocar o h aqui como fator comum e cancelar, né, o h que vai aparecer com este h. Sobra essa expressão e como o h aqui está tendendo a zero, essa expressão tende a zero, essa também, então sobra só o 3x². Portanto, a derivada da função x ao cubo é igual a 3x². Este processo para calcular uma derivada é chamado de derivação ou diferenciação. Agora, qual a relação entre o gráfico da função e o gráfico da sua derivada? Então, aqui nós temos o gráfico da função x ao cubo e aqui nós temos o gráfico da função derivada, que é a função 3x². Qual a relação entre esses dois gráficos? Como nós vimos, a derivada tem a ver com a inclinação da reta tangente. Então, note o seguinte, para cada ponto aqui, se a gente considerar retas tangentes, note que essas inclinações são sempre positivas, mas elas estão ficando cada vez menores até chegar aqui na inclinação zero, ou seja, a função derivada, né, as inclinações vão ser positivas, mas vão ficar cada vez menores até chegar em zero. É o que está acontecendo aqui, ó. Essa função ela é positiva, mas ela vai aqui diminuindo até chegar no zero. Depois do zero, as inclinações aqui continuam positivas e elas começam aqui com inclinações pequenas e vão crescendo, né? Ou seja, a função aqui derivada, né, como nós vimos, aqui é uma função positiva, mas ela vai diminuindo, chega no zero, depois ela passa a crescer novamente. Outro exemplo, encontre a derivada da função f de x igual a raiz de x. Então, para isso, vamos calcular aquele limite, que é dado por f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero. Então, f de x mais h vai ficar raiz de x mais h menos f de x, que é raiz de x, sobre h. Para calcular esse limite, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de x mais h mais raiz de x, que é justamente conjugado dessa expressão aqui. Eu faço essa multiplicação primeiro, que esse cálculo aqui não vai alterar essa expressão, porque eu estou multiplicando e dividindo aqui pelo mesmo valor. E segundo, se eu fizer a multiplicação desse termo com esse termo, nós podemos aplicar, né, um produto notável, que é o a menos b, que multiplica a mais b, que é dado por a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, essa multiplicação vai ser esse termo ao quadrado menos esse termo ao quadrado. Esse termo ao quadrado é x mais h, esse termo ao quadrado é x, então x mais h menos x é h. Então, nessa parte aqui de cima, fazendo essa multiplicação, resta somente o h, e aqui embaixo vai ficar h vezes essa expressão. Posso cancelar esse h com este h, obtenho isso aqui, e quando o h tende a zero, essa expressão aqui vai ficar raiz de x, e raiz de x mais raiz de x é 2 raiz de x. Portanto, a derivada da função raiz de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Essa derivada a gente vai estar utilizando bastante nas próximas videoaulas. Exemplo, encontre a derivada da função f de x igual a x sobre 2 menos 1 sobre 3. Então, de acordo com a nossa definição,
a derivada é dada por esse limite, f de x mais h vai ficar x mais h sobre 2, menos 1/3, menos f de x, que é x sobre 2, menos 1/3. Note que nós vamos conseguir cancelar esse menos 1/3 com esse mais 1/3, e vai ficar aqui em cima o x mais h sobre 2, menos x sobre 2, que é h sobre 2. Posso cancelar este h com este h, então a derivada dessa função é 1 sobre 2. Existem diversas maneiras de representar a derivada de uma função y igual a f de x, onde a variável independente é x e a variável dependente é y. Então, todas essas notações aqui representam a função derivada desta função f aqui. Então, nós utilizamos até aqui essa representação para as derivadas, mas eu posso simplificar ela escrevendo isso. Posso utilizar essa outra notação aqui, ou também esse y com um pontinho em cima. Para indicar o valor de uma derivada em um determinado número, utilizam-se as seguintes notações, né? Então, essas notações aqui são para a função derivada, e quando eu calculo a derivada aplicada em um número específico, nós utilizamos essas notações aqui. Por exemplo, nós vimos que para a função f de x igual a x elevado ao cubo, nós temos que a derivada dessa função é 3x². Nós também podemos escrever essa informação utilizando essa outra notação aqui, ou seja, o dy sobre dx é igual a 3x². Essa notação também indica a derivada. Além disso, se eu quero calcular a derivada dessa função aplicada no 5, basta utilizar essa fórmula aqui, ou seja, a derivada de f aplicada em 5 é dado por 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, vezes 3 é 75. E, fazendo esse mesmo cálculo, utilizando essa notação, a gente escreve essa barra aqui, e aqui embaixo x igual a 5, que é a mesma coisa. Definição: uma função f é dita derivável ou diferenciável em um número a se a derivada em a existir. Ela é derivável em um intervalo aberto i se for diferenciável em cada número deste intervalo. Por exemplo, essa função aqui, f de x igual a x ao cubo, é derivável em qualquer número real, pois a derivada dela é dada por 3x². Note que para qualquer x que você substituir aqui, você consegue fazer esse cálculo tranquilamente, né? Ou seja, essa função é uma função derivável em qualquer número real. Por outro lado, já vimos que a função g de x igual a módulo de x não é derivável em x igual a zero. Entretanto, essa função g é derivável nos intervalos abertos de 0 até infinito e de menos infinito até o zero. De fato, né? Então, primeiro, vamos mostrar que essa função g é derivável no intervalo de 0 até infinito. Sendo assim, considere x nesse intervalo. Nós podemos tomar um h suficientemente pequeno de modo que o x mais h é um número maior do que zero. Então, como x pertence ao intervalo aberto aqui de 0 até o infinito, nós podemos tomar um h bem pequeno de modo que o x mais h ainda é maior do que zero, né? Então, se x mais h é maior do que zero, isso significa que o módulo de x mais h é o próprio x mais h, logo, a derivada dessa função g, por definição, é dado por essa expressão. O g de x mais h é o módulo de x mais h, menos g de x, que é o módulo de x, sobre h. Como nós vimos, nós conseguimos tomar esse h bem pequeno, de modo que este módulo aqui é o próprio x mais h. Então,
cancelo esse x com esse menos x, sobra h sobre h, que é igual a 1. Ou seja, quando x pertence a esse intervalo, a derivada dessa função g vale 1. Por outro lado, agora, considerando x um número de menos infinito até o zero, nós podemos tomar um h suficientemente pequeno de modo que o x mais h seja um número menor do que zero. Ou seja, esse módulo aqui, como esse número daqui de dentro é negativo, o módulo dele é menos ele. Então, módulo de x mais h vai ser igual a menos x mais h. Então, de acordo com a nossa definição, o g de x mais h vai ser o módulo de x mais h. Como nós vimos aqui, este módulo vai ficar o menos x menos h. Aqui vai ficar menos módulo de x. Como x vai ser um número negativo, o módulo de x é menos x, então vai ficar menos menos x mais x. Cancelo esse mais x com esse menos x, sobra menos h sobre h, que é igual a menos 1. Portanto, a fórmula para a derivada de g pode ser escrita do seguinte modo: a derivada da função g vai ser igual a 1 se o x é maior do que zero e menos 1 se o x é menor do que zero. Teorema 1. Se f for derivável em a, então f é contínua em a. Como é que a gente justifica, né, essa afirmação aí? Ou seja, se uma função é derivável em um determinado ponto, então essa função vai ser contínua neste ponto. Então, nós temos que mostrar que se f é derivável em a, então o limite do f de x, quando x tende a a, é igual ao f de a. E essa igualdade aqui significa que f é contínua em a. Primeiramente, nós vamos mostrar que esse limite aqui vale zero. De fato, esse limite vai ser igual. Vou multiplicar aqui em cima e embaixo por x menos a. Então, vou obter essa expressão aqui. Vou utilizar a propriedade de limite, pois esse limite aqui nós sabemos que ele existe e, por definição, é a derivada de f em a. Esse limite aqui também existe, vale zero. Então, o limite dessa expressão é dado pelo limite desse vezes o limite desse. Então, vai ficar a derivada de f em a vezes zero, que é igual a zero. Então, se esse limite aqui vale zero, nós temos o seguinte, né? Então, recapitulando, nós temos que provar que o limite de f de x, quando x tende a a, é igual a f de a. Então, o limite de f de x, quando x tende a a, é igual o limite de f de x menos f de a mais f de a. Note que daqui para aqui, eu não estou alterando a expressão, porque eu estou somando o f de a, mas ao mesmo tempo eu estou subtraindo. Lembrando que o x tende a a. Note que o limite dessa expressão aqui vai ser zero e o limite dessa expressão aqui vai ser o próprio f de a, pois o limite de f de a quando o x tende a a, esse f de a vai ser uma constante. Então, esse limite vai ser zero mais f de a, que é igual a f de a. E lembrando que esse limite aqui, nós calculamos aqui em cima e realmente vale zero. Portanto, então, se uma função é derivável em um número a, então essa função também vai ser contínua neste número a. Esse teorema nos dá uma forma de verificar se uma função não é derivável utilizando a contrapositiva. Ou seja, se uma função f não for contínua em um número a, então essa função também não é derivável neste número. Observação: a recíproca desse teorema é falsa, ou seja, se a função ela é contínua em um número a, nem sempre ela vai ser derivável neste número. E o contra-exemplo é justamente a função f de x igual a módulo de x, pois nós sabemos que essa função ela é contínua em zero, mas ela não é derivável neste número.
Então, de acordo com o teorema anterior, nós vimos que se uma função não é contínua em um ponto, então ela também não é derivável neste ponto. Agora, será se existe um outro modo ou outros modos da função não ser derivável? Na verdade, existe. E no caso, existem três possibilidades para uma função não ser derivável em um certo número A. O primeiro é o que discutimos no teorema anterior. Ou seja, se uma função não é contínua em um número, então essa função não vai ser derivável neste número. E aqui nós temos o exemplo dessa função f, cujo gráfico está representado aqui. Note que essa função não é contínua em x igual a 1. Consequentemente, ela também não vai ser derivável em x igual a 1. Segundo, é o que acontece com a função módulo de x. Note que em x igual a 0, o gráfico possui uma quina, ou seja, não existe reta tangente neste ponto. De modo geral, se o gráfico de uma função tiver uma quina ou uma dobra, não existirá a derivada neste ponto. E terceiro, quando a curva possui uma reta tangente vertical, que é o que acontece com essa função aqui, quando x vale 2. Note que neste caso a reta tangente ela vai ser vertical. Isso significa que aquele limite da definição de derivada não existe. E com isso a gente finaliza a aula.